Acaso o etíope pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, se acostumou a fazer o mal. O Deus que é capaz de tirar as manchas do leopardo e a negridão do etíope, pode também remover as linhas malignas que agora desfiguram o coração. O escolhido do Altíssimo. Assim como precisa passar por um apagamento o coração, precisa também passar por uma limpeza minuciosa, não apenas da superfície, mas de toda a sua estrutura. Verdadeiramente, irmão, foi muito mais fácil para Hércules limpar os estábulos de Aljas do que é para os nossos corações serem limpos, porque o pecado que há dentro de nós não é um acúmulo de impureza exterior, mas uma corrupção interior difusa. A mancha de mal secreto e espiritual está na vida natural do homem. Toda a pulsação de sua alma é desordenada por ela, e as sementes de todos os crimes estão em nosso interior. O vírus maldito, de cujo veneno mortífero procederá todo o mau desígnio, está presente na alma, não somente a tendência a pecar, mas o próprio pecado. Se apoderou da alma e a enegreceu e poluiu por completo, até não haver uma única fibra de coração sem mancha de iniquidade. Deus não pode escrever a sua lei em nosso íntimo antes de nos purificar com água e sangue. As tábuas nas quais o Senhor escreverá precisam estar limpas. Portanto, o coração no qual Deus gravará a sua lei precisa ser um coração purificado. E é uma grande alegria perceber que da pessoa de nosso Senhor fluirão o sangue e a água, que limpa o coração, para que a provisão seja igual à necessidade. Bendito seja o nome de nosso gracioso Deus. Ele sabe como apagar o mal e limpar a alma, por meio de seu Espírito Santo, que aplica em nós a obra de Jesus. Além disso, o coração precisa ser amolecido, porque ele é naturalmente duro e, em alguns homens, se tornou mais duro do que uma pedra de diamante. Eles resistiram ao amor de Deus até ficarem impermeáveis a ele. Eles se opuseram obstinadamente contra a vontade de Deus, até se tornarem desesperadamente estabelecidos na maldade e nada poder afetá-los. Deus precisa amolecer o coração, precisa transformá-lo de granito em carne e tem o poder de fazer. Bendito seja o seu nome. Segundo a aliança da graça, ele prometeu realizar essa maravilha e o fará. O amolecimento também não seria suficiente, porque há alguns que têm uma docilidade do tipo mais enganador. Eles recebem a palavra com alegria, sentem todas as suas expressões, mas rapidamente vão embora e esquecem o tipo de homens que são. Eles são tão fáceis de influenciar quanto a água, mas a impressão é logo removida, fazendo-se necessário a outra transformação, ou seja, torná-los fiéis ao que é bom. Vocês poderiam gravar e regravar, mas como uma inscrição em cera, a impressão desapareceria em um momento se exposta ao calor. O diabo, o mundo e as tentações da vida logo apagariam do coração tudo que Deus escreveu ali, se ele não criasse de novo com a faculdade de reter o que é bom. Em uma palavra, o coração do homem precisa ser totalmente transformado. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Caros ouvintes, nós lhe pregamos que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna, e não falamos mais nem menos do que a verdade de Deus. Quando dizemos isso, contudo,
Creiam-nos, é necessário haver uma enorme transformação no coração, como se um homem fosse morto e trazido de volta à vida. É preciso haver uma nova criação, uma ressurreição dos mortos. As coisas antigas precisam morrer e todas as coisas precisam tornar-se novas. A lei de Deus nunca pode ser escrita no velho coração natural. É necessário haver uma natureza nova e espiritual concedida e, então, no centro dessa nova vida, no trono desse novo poder, em nossa vida, Deus estabelecerá a proclamação de sua vontade abençoada, e o que Ele ordenar será feito. Então vocês veem que essas tábuas não são tão facilmente escritas quanto talvez pensamos inicialmente. Se Deus deve escrever sua lei no coração, o coração precisa estar preparado, e para estar preparado precisa ser inteiramente renovado por um milagre de misericórdia. Isso só pode ser realizado pela mão onipotente que criou os céus e a terra. Em segundo, passemos a perceber o escrito. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. O que é o escrito? Primeiramente, seu assunto é a lei de Deus. O Senhor escreve no coração de seu povo o que já está revelado. Ele não escreve ali algo novo e não revelado, mas sua própria vontade, e já nos deu no livro da lei. Ele escreve no coração, por ação graciosa, o que já escreveu na Bíblia, por revelação graciosa. Ele escreve não filosofia, nem imaginação, nem superstição, nem fanatismo, nem fantasias ociosas. Se alguém me diz, Deus escreveu tal e tal coisa em meu coração, eu respondo, mostre no livro, porque se não estiver em conformidade com as outras escrituras, não é uma escritura de Deus. Uma fantasia de ser profeta, príncipe ou anjo pode estar no coração de um homem, mas Deus não vai escrever ali, porque a sua própria declaração é: escreverei minhas leis em seu coração. E ele não fala de algo além disso. O absurdo dos modernos pretensiosos de profetizar não é uma escrita de Deus. Seria uma desonra para um homem são atribuir isso a ele. Como pode ser do Senhor? Aqui ele promete escrever sua própria lei no coração, mas nada além disso. Contentem-se em ter ali escrito em sua alma e não se percam em imaginações vãs, para não serem fortemente iludidos a acreditar em uma mentira. Observem, porém, que Deus diz que escreverá toda a sua lei no coração. Isso está incluindo nas palavras, minhas leis. A obra de Deus é completa em todas as suas partes e lindamente harmoniosa. Ele não escreverá um mandamento e deixará de lado o restante, como tantos fazem em suas reformas. Eles denunciam roubos, contudo, fraudam, clamam contra a soberba e, não obstante, se entregam à inveja. Assim, são parciais e fazem a obra do Senhor enganosamente. Não deve ser assim. Deus não coloca diante de nós uma santidade parcial, mas toda a lei moral. Escreverei as minhas leis em seu coração. Geralmente, as reformas humanas são parciais, mas a obra da graça do Senhor é equilibrada e proporcionada. O Senhor escreve a perfeita lei no coração dos homens, porque sua intenção é produzir homens perfeitos. Notem, mais uma vez, que no coração está escrita não a lei atenuada e alterada, mas a minha lei, aquela mesma lei inicialmente escrita no coração do homem não caído. Paulo diz que os homens naturais demonstram que a lei está gravada em seu coração. Há uma quantidade suficiente da luz trazida à consciência para condenar os homens pela maioria de suas iniquidades.
O registro original da lei no coração do homem, em sua criação, foi ferido e quase obliterado pela queda do homem e suas transgressões subsequentes. Mas o Senhor, ao renovar o coração, torna o escrito novo e vivo, inclusive o escrito dos primeiros princípios de justiça e verdade. Mas, para nos aproximarmos um pouco mais do assunto, o que as Escrituras querem dizer com escrever a lei de Deus no coração? O escrito em si inclui muitas coisas. Um homem que tem a lei de Deus escrita em seu coração, antes de tudo, sabe disso, ele é instruído nas ordenanças e nos estatutos do Senhor. Ele é uma pessoa iluminada e deixou de ser uma daquelas que não conhecem a lei e são amaldiçoadas. O Espírito de Deus lhe ensinou o que é certo e o que é errado. Ele sabe disso de cor e, portanto, não pode mais confundir trevas com luz e luz com trevas. A seguir, essa lei permanece em sua memória quando ele a tinha somente em uma tábua. Precisava necessariamente entrar em sua casa para olhar para ela, mas agora ele carrega consigo em seu coração a saber imediatamente o que será certo e o que será errado. Deus lhe deu uma pedra de toque pela qual ele testa as coisas e descobre que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que alega ser santo é santo. Ele separa o precioso do vil e faz isso habitualmente, porque seu conhecimento da lei de Deus e sua memória dela são atendidos por um discernimento de espírito que Deus colocou nele, para discernir rapidamente o que está em conformidade com a mente de Deus e o que não está. Ora, esse é um ótimo ponto, porque comumente os homens até defenderão algumas coisas feitas por eles e dirão não haver erros nelas. Porém, segundo a regra divina, elas são totalmente injustas. O povo de Deus julga essas coisas e não sente prazer nelas. Um instinto sagrado alerta o crente sobre a aproximação do pecado. Muito antes de a opinião pública ter proclamado um alvoroço contra práticas questionáveis, o homem cristão, mesmo que iludido durante algum tempo pelos usos e costumes, sente um tremor e desconforto, mesmo que ele consiste externamente em ser dominado pela opinião geral. Algo dentro dele protesta e o leva a considerar se a questão pode ser definida. Tão logo detecta o mal, ele se afasta desse mal. É gracioso possuir um detector universal, para que onde quer que vá você, não dependa do julgamento dos outros e, portanto, não seja enganado como muitos são. Isto, porém, é somente uma parte do assunto e comparativamente uma parte bem pequena. Além disso, a lei é escrita no coração de um homem quando ele concorda que a lei é boa. Quando sua consciência sendo restaurada, clama: sim, é assim e deve ser assim. Aquele mandamento pelo qual Deus proibiu certo procedimento é um mandamento adequado e prudente, deve ser ordenado. É um sinal esperançoso um homem não mais desejar que os mandamentos divinos fossem outros e não os que são, mas os confirma pelo veredito de seu julgamento. Não há homens que em meio à raiva desejariam que matar não fosse homicídio. Não há outros que não roubam, mas desejariam poder tomar os bens de seus próximos. Não há muitos que gostariam que fornicação e adultério não fossem imoralidades. Isso prova que seus corações são depravados, mas não é assim com os regenerados. Eles não gostariam que a lei fosse alterada por motivo algum. O seu voto é conforme a lei. Eles a consideram
guardiã da sociedade, a base sobre a qual a parte do universo só pode ser construída, pois somente por justiça pode ser estabelecida qualquer ordem de coisas. Se pudéssemos possuir a sabedoria de Deus, faríamos exatamente aquela lei que Deus fez, pois a lei é santa, justa e boa e incentiva o maior proveito do homem. É ótimo quando um homem chega a esse ponto. Porém, além disso, Deus trabalha no coração um amor à lei, assim como uma concordância com ela. Tamanho amor que o homem agradece a Deus por ele lhe haver dado uma representação tão justa e amável do que a perfeita santidade deveria ser. Por ele haver dado tais parâmetros, pelos quais sabe como deve ser construída uma morada em que Deus possa habitar, agradecendo assim ao Senhor sua oração, desejo, anseio, fome e sede são de justiça para que ele possa ser em tudo conforme a mente de Deus. É glorioso quando o coração se delicia na lei do Senhor e encontra nela sua consolação em seu prazer. A lei está totalmente escrita no coração quando um homem se compraz na santidade e sente uma dor profunda quando o pecado se aproxima dele. Ah, meu caro amigo, o Senhor fez grandes coisas por você quando todo tipo de mal se torna ofensivo a você. Mesmo que caia em pecado pela enfermidade de sua carne, ainda assim, se isso provocar em sua alma uma intensa agonia e tristeza, é porque Deus escreveu a sua lei no seu coração. Ainda que você não consiga ser tão santo quanto deseja, se os caminhos da santidade forem o seu prazer, se eles forem o exato elemento que você vive, tanto quanto o peixe vive no mar, então você passou por uma transformação do coração muito maravilhosa. Não é tanto pelo que você faz, e sim no que se deleita em fazer, o que se torna o teste mais claro do seu caráter. Muitas pessoas estritamente religiosas que vão e voltam da igreja e da capela ficariam excepcionalmente felizes se não se sentissem obrigadas a fazê-lo. Sua adoração pública não é uma formalidade morta. Muitas pessoas que desejariam poder livrar-se do incômodo fazem orações familiares e orações individuais. Há alguma religião nos exercícios físicos que sobrecarregam o coração? Nada é aceitável para Deus até ser aceitável para vocês. Deus não receberá o seu sacrifício se vocês não oferecerem de bom grado. Isso é muito contrário à noção de muitos, porque eles dizem: você vê que eu nego a mim mesmo, indo tantas vezes a um lugar de adoração e pela oração individual, portanto, devo ser verdadeiramente religioso. O oposto está muito mais próximo da verdade, quando servir a Deus se torna um fardo. O coração está longe da saúde espiritual, porque quando o coração é renovado, ele se deleita em adorar e servir ao Senhor. Em vez de dizer, se eu pudesse, não oraria, a mente regenerada grita, eu gostaria de poder estar sempre orando. Em vez de dizer, se eu pudesse, me afastaria da reunião do povo de Deus. A natureza renascida deseja, como Davi, habitar na casa do Senhor para todo sempre. Uma ótima evidência de a lei ter sido escrita no coração é quando a santidade se torna um prazer e o pecado se torna uma tristeza. Quando isso ocorre, que grandes coisas Deus fez por nós. O ponto principal disso tudo é que, embora nossa natureza fosse anteriormente contrária à lei de que Deus ordenava, o Espírito Santo vem e transforma a nossa natureza, tornando-a congruente à lei, de modo que agora o que quer que Deus proibir, nós proibimos, e o que quer que Deus ordenar, a nossa vontade também o faz.
como é muito melhor ter a lei escrita no coração do que em tábuas de pedra. Caso alguém indague como o Senhor mantém legível o escrito no coração, eu gostaria de passar 1 minuto ou 2 mostrando o processo. Como o Espírito Santo escreve inicialmente a lei de Deus no coração, eu não sei. Os meios exteriores são a pregação da palavra e a sua leitura, mas a maneira como o Espírito Santo age diretamente na alma, não sabemos. Esse é um dos grandes mistérios da graça. Tudo o que sabemos dentro de nós é que, embora estivéssemos cegos, agora vemos, e embora abominássemos a lei de Deus, agora sentimos nela um intenso deleite. Também sabemos que o Espírito Santo realizou essa transformação, mas a maneira como ele o fez permanece desconhecida. A parte de sua sagrada função que conseguimos discernir é feita segundo as leis habituais da ação mental. Ele ilumina por conhecimento, convence por argumento, conduz por persuasão, fortalece por instrução e assim por diante. Até agora, sabemos também que uma maneira pela qual a lei é mantida escrita no coração de um cristão é uma percepção da presença de Deus. A seguir, o cristão tem dentro de si uma percepção vivida da degradação que o pecado uma vez trouxe sobre ele. Se há uma coisa que eu nunca conseguirei esquecer pessoalmente, é o horror de meu coração. Enquanto eu ainda estava sobre o pecado, Deus revelou-me o meu estado. Amigos, o velho provérbio de que gato escaldado tem medo de água fria carrega uma intensa verdade no caso de alguém que já foi queimado pelo pecado, a ponto de ser levado ao desespero por ele. Esse alguém tem um perfeito ódio pelo pecado e, por isso, Deus escreve a lei em seu coração. Porém, uma percepção de amor é um fator ainda mais poderoso. Deixem que um homem saiba que Deus o ama, que ele tenha certeza de que o Senhor sempre o amou antes da fundação do mundo e ele se sentirá obrigado a tentar agradar a Deus. Permitam-no ter a certeza de que o seu Pai ama a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer, para que ele possa viver pelo Senhor. E ele se sentirá obrigado a amar a Deus e odiar o mal. Uma percepção de perdão, de adoção e do doce favor de Deus, tanto em providência quanto em graça, deve obrigatoriamente santificar um homem. Ele não pode ofender intencionalmente esse amor. Sente-se obrigado a obedecer a Deus em retribuição por uma graça tão incompreensível e, assim, por uma percepção de amor, Deus escreve sua lei no coração de seu povo. Outra caneta muito poderosa com a qual o Senhor escreve é encontrada nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vemos Jesus ser cuspido, flagelado e crucificado, sentimos o dever de odiar o pecado com toda a intensidade de nossa natureza. Vocês conseguem contar as gotas carmesim de seu sangue redentor e depois voltar a viver na iniquidade que custou tão caro ao Senhor? Impossível. A morte de Cristo escreve profundamente a lei de Deus no âmago do coração do homem. A cruz é a crucificação do pecado. Além disso, Deus estabelece de fato a sua santa lei no trono do coração, dando-nos uma vida nova e celestial. No íntimo do cristão existe um princípio imortal que é incapaz de pecar porque nasceu de Deus e não pode morrer porque a semente viva e incorruptível que vive e permanece para sempre. Na regeneração nos é transmitido algo totalmente estranho à nossa natureza corrupta. É lançado na alma um princípio divino que não pode ser corrompido nem morto.
e por esse meio a lei é escrita no coração. Eu não tenho a pretensão de explicar o processo da regeneração, mas este certamente envolve uma vida divina estabelecida pelo Espírito Santo. Mais uma vez, o próprio Espírito Santo habita nos crentes. Eu lhes imploro, nunca esqueçam essa maravilhosa doutrina de que, tão verdadeiramente quanto Deus habitou em carne humana, na pessoa do mediador entre Deus e o homem, o Espírito Santo habita verdadeiramente no corpo de todos os homens e mulheres redimidos que nasceram de novo. E, pelo poder dessa habitação, ele mantém a mente eternamente permeada de santidade, sempre subordinada à vontade do Altíssimo. Quando Deus escreve, Ele escreve perfeitamente. Você e eu fazemos borrões e erros. É necessário haver uma lista de erros detalhados ao final de cada escrita humana. Mas, quando Deus escreve, manchas ou erros estão fora de questão. Nenhuma santidade pode superar a santidade produzida pelo Espírito Santo, quando a sua obra interior está totalmente completada. Além disso, ele escreve indelevelmente: eu desafio o diabo a tirar uma única letra da lei de Deus do coração do homem, quando o Senhor escreveu a lei. Quando o Espírito Santo veio com todo o poder de sua divindade, ele pousou sobre a nossa natureza, estampou nela a vida de santidade. O diabo pode vir com suas asas negras e toda a sua habilidade profana, mas nunca conseguirá apagar as linhas eternas. Nós carregamos em nosso coração as marcas do Senhor Deus eternamente. As rochas inscritas mantêm suas inscrições durante longo tempo, mas os corações escritos as sustentam para todo sempre. Acaso o Senhor não diz: porém em seu coração desejo de me adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Bendito seja Deus por aqueles princípios imortais que proíbem o filho de pecar. Quarto, desejo terminar observando os resultados da lei, que é assim escrita no coração. Espero que, enquanto eu abordava esse tema, muitos de vocês tenham dito: espero que a lei seja escrita em meu coração. Lembrem-se de que esse é um presente e privilégio da aliança da graça e não uma obra do homem. Caros amigos, se algum de vocês disse: nada de bom encontra em mim, portanto não posso ir a Cristo, foi tolice. A ausência do bem é a razão pela qual vocês devem ir a Cristo, para ter suas necessidades supridas. Mas, se eu pudesse escrever a lei de Deus em meu coração, iria a Cristo, vocês seriam capazes? Para que você precisaria de Cristo? Porém, se a lei não estiver escrito em seu coração, vá a Jesus para que seja. A nova aliança diz: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Então, vá a Ele para ter assim a lei escrita em seu interior, assim como você está. Antes de uma única linha ter sido escrita, o Senhor Jesus ama preparar as suas próprias tábuas e escrever todas as letras de suas próprias epístolas. Vá a Ele como você está, para que Ele possa fazer tudo por você. Quais são os resultados de a lei ser escrita no coração dos homens? Frequentemente, o primeiro resultado é uma grande tristeza. Se eu tenho a lei de Deus escrita em meu coração, digo a mim mesmo: pobre de mim, que vivi como transgressor durante tanto tempo. Essa lei bendita, essa lei adorável, na qual nem pensei, ou se pensei, ela me provocou a obedecê-la. O pecado reviveu e eu morri quando veio o mandamento. Nós torcemos as mãos e clamamos: como podemos ser tão perversos a ponto de descumprir uma lei tão justa?
Como podemos ser tão obstinados para ir contra os nossos próprios interesses? Não sabíamos que uma violação do mandamento é um dano a nós mesmos? Assim, ficamos amargurados, como alguém que está amargurado pela morte de seu primogênito. Eu não acredito que Deus já tenha escrito sua lei em seu coração, se você não se lamentou pelo pecado. Um dos primeiros sinais da graça é as lágrimas nos olhos por causa do pecado. O próximo efeito dela é o homem tornar-se forte e resolutamente determinado e não descumprir novamente essa lei, mas a cumpri-la com todas as suas forças. Ele clama com Davi: prometi uma vez e volto a prometer, obedecerei a teus estatutos. Ao ler os preceitos do Senhor, todo o coração dele diz: sim, é isso o que eu devo ser, o que eu desejo ser, e é o que eu serei, segundo a vontade de Deus. Essa forte determinação logo leva a um conflito feroz, porque outra vez se levanta em nossos membros e grita alto lá: não obedecerei a sua nova lei, que entrou em sua alma para governá-lo, eu governarei. Aquele que nasceu dentro de nós para ser nosso rei encontra o velho Herodes, pronto para assassinar o bebê. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, cada uma delas jura guerra contra o novo monarca e o novo poder que entrou no coração. Alguns de vocês sabem o que essa luta significa. É uma luta muito difícil. Vocês não tiveram de colocar a mão na boca para evitar dizer o que costumavam dizer, mas desejam nunca repetir. Vocês frequentemente não subiram as escadas para ficarem sozinhos, sentindo que logo escorregariam se o Senhor não os sustentasse. Quão sábio é ficar a sós com Deus e clamar a Ele por ajuda. Quão prudente é vigiar dia e noite contra o mal. Certos presunçosos falam sobre ter superado tudo isso. Eu deveria estar feliz em pensar que existem tais irmãos, mas precisaria mantê-los em uma redoma de vidro para exibi-los, ou em um cofre de ferro, onde ladrões não fossem capazes de colocar as mãos neles. Compreendo como armadilha do diabo alguém imaginar que não tem necessidade de vigiar diariamente. De minha parte, não estou imune a conflito e luta. Dou testemunho de que a batalha se torna mais severa a cada dia. Vejo as pessoas do povo de Deus, a quem me associo, ainda lutam. Sei que, às vezes, o diabo não ruge, mas tenho mais medo dele quando ele está quieto do que quando se enfurece. Dos dois, eu prefiro que ele ruja, porque um diabo rugindo é melhor do que um diabo adormecido. Sempre que ele cede, abre mão de 1 centímetro para tomar 1 quilômetro. Sempre que você começa a dizer, assim mesmo, minhas corrupções estão todas mortas. Agora eu não tenho tendência de pecar. Você está em terrível perigo, pobre alma. Você não sabe do que está falando. Que Deus o envie para a escola e lhe dê um pouco de luz. Estou certo de que, dentro de pouco tempo, você cantará outra música. Esses são os resultados incidentais quando o Senhor escreve a sua lei no coração. Quando o Senhor escreve a sua lei no coração. Conflitos e lutas são comuns no interior do homem, visto que a santidade luta pelo domínio da alma. Porém, não vem da escrita divina no coração algo melhor do que isso? Oh, sim, decorre a obediência verdadeira. O homem não apenas concorda com que a lei é boa, mas a obedece. E se há algo que Cristo ordena, não importa o que seja, o homem procura fazê-lo. Não só deseja fazer, mas realmente o faz. E se algo for errado, ele não só deseja abster-se daquilo, mas realmente se abstém.
Deus o ajudando, ele se torna reto, justo, sóbrio, piedoso, amoroso e semelhante a Cristo, porque é para isso que o Espírito de Deus age nele. Ele seria perfeito se não fosse pelas velhas concupiscências da carne que permanecem até mesmo no coração dos regenerados. Agora o crente sente intenso prazer em tudo que é bom. Se há algo certo e verdadeiro no mundo, ele está ao lado disso. Se a verdade sofre derrotas, ele é derrotado, mas se a verdade avança conquistando e para conquistar, ele conquista e toma e ainda divide o despojo com alegria. Agora ele está ao lado de Deus, agora está ao lado de Cristo e está ao lado da verdade. Agora está ao lado da santidade, e um homem não pode ser assim sem ser um homem feliz. Com todas as suas lutas, todos os seus planos e todas as suas confissões, ele é um homem feliz, porque está no lado feliz. Deus está com ele e ele está com Deus e é abençoado. À medida que isso prossegue, o homem se torna cada vez mais preparado para habitar no céu. Ele é transformado na imagem de Deus, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Nossa aptidão para o céu não é algo que nos será carimbado nos últimos minutos de nossa vida. Imediatamente, antes de morrermos, os filhos de Deus têm aptidão para o céu. Tão logo se convertem, e essa aptidão cresce e aumenta até ficarem maduros. Então, como frutas maduras, eles caem da árvore e se encontram no seio de seu Pai eterno. Deus jamais manterá uma alma fora do céu durante meio minuto após ela estar totalmente preparada para ir para lá. Assim, Deus, quando nos tornou aptos a sermos participantes da herança dos santos na luz, entramos definitivamente na alegria do nosso Senhor. Meus irmãos, creio ter falado fraca e trivialmente acerca de um dos assuntos mais benditos que já ocuparam os pensamentos do homem. Como a lei de Deus deve ser cumprida, como ela será honrada, como a santidade virá ao mundo e nós não mais seremos rebeldes. Nisso, confiamos no nosso Senhor Jesus, que é para nós a garantia da aliança, da qual essa é uma grande promessa. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração.